E apontar uma pistola, esteja preparado para apostar sua vida. Você pode me cuspir, me chutar e até me bater, que eu irei rir. Só que se você mexer com um amigo meu, eu não vou te perdoar. Se alguém ainda quiser brigar, então se aproxime. Nós seremos seus adversários. Conhecendo tanto a derrota quanto a vitória, fugir e derramar lágrimas, é isso que constrói um homem. E hoje é dia de chorar, mas você deve superar. Ei, Beckman, já não é hora de irmos pegá-lo? O One Piece. Poucos personagens em toda a história dos animes conseguiram criar tantas expectativas. Depois de mais de 20 anos de mangá e mais de 1000 episódios, Shanks finalmente se move e seu objetivo é claro: o One Piece. Mas antes de entendermos os seus passos atuais, precisamos primeiro ir para o início de sua jornada. Quando ainda era um bebê, foi encontrado pelos piratas de Roger dentro de um baú de tesouros e criado para ser um pirata. Suas origens ainda são misteriosas e não sabemos como ele foi parar lá. O Ruivo viajou junto com o rei dos piratas como um aprendiz em seu navio. Entretanto, ele junto com Bug não foram para a última ilha, Laugh Tale, devido a Bug ter adquirido uma doença que o mataria se pisasse naquela ilha. E Shanks decidiu ficar para trás junto com Bug, prometendo chegar lá um dia, por si próprio, com a sua própria tripulação e seu navio. Mas algo aconteceu que fez com que sua ambição de ir atrás do One Piece fosse interrompido, pelo menos momentaneamente. Fato que causou um desentendimento com Bug e uma rixa que Bug levaria consigo por toda a sua vida. Anos mais tarde, Shanks, já um pirata mais experiente, mas ainda sem ser um Yonkou, entra em confronto com o navio da marinha com o objetivo de pilhar e roubar a Gomu Gomu no Mi. Eles não entendiam por que um pirata do calibre de Shanks, que já possuía uma recompensa gigantesca, iria querer uma simples parabacia, uma fruta que não parecia ter tanto valor para os marinheiros que a protegiam. Entretanto, descobrimos que na verdade essa era uma fruta lendária e extremamente valiosa, a Nika Nika no Mi, uma zoa mitológica. De alguma forma Shanks sabia qual era a verdade sobre ela e o que significava para quem a possuísse. Tempos mais tarde, quando Shanks aporta em uma pequena vila, ele conhece um jovem menino chamado Luffy, que, influenciado por ele, também quer ser um pirata e busca ser recrutado por Shanks. Mas Shanks o recusa dizendo que ainda é muito novo e também era muito fraco. Entretanto, o garoto não desiste e tenta provar sua coragem, cortando o seu rosto, tentando acertar o seu olho com uma faca. Mas tal ato só deixa Shanks com raiva, dizendo que uma cicatriz deve ser merecida e que Luffy não mereceu essa. Luffy fica chateado e, por estar com fome, come uma fruta que achou dentro de um baú. Enquanto isso, um grupo de bandidos tenta começar uma briga onde eles estavam, mas Shanks não revida, aceitando seus insultos e chacota, fazendo os bandidos simplesmente rirem e irem embora. Quando eles saem, Shanks e os que estavam ali simplesmente caem na gargalhada da situação, mas Luffy, que vira tudo, fica irritado. Shanks diz que nem tudo tem que ser resolvido com uma luta, mas Luffy, ainda com raiva, diz que Shanks não passa de um covarde e caminha para a saída. Shanks segura o braço de Luffy tentando conversar com ele, mas o braço de Luffy estica enquanto ele caminha para a saída, deixando todos perplexos e em choque. Eles olham o baú e veem que a fruta desaparecera. Luffy diz que comeu a fruta que estava ali, deixando Shanks irritado, mas também preocupado. Shanks diz que quem comeu uma Akuma no Mi perde a capacidade de nadar e afunda no mar, deixando Luffy apavorado. Por ainda está com raiva dos homens que insultaram Shanks, Luffy os confronta, mas não consegue fazer nada contra os bandidos. Shanks, sabendo que Luffy fora atrás dos bandidos, rapidamente parte para o ajudar.
Quando eles chegam no local, os bandidos os ridicularizam, dizendo que Shanks não passa de covarde fracote, e um dos homens aponta uma arma para Shanks, e Shanks diz que quem aponta uma pistola deve estar preparado para apostar sua vida. Lockjaw aparece sem ninguém perceber e dispara na cabeça, acabando com o homem rapidamente, deixando todos ali chocados. Shanks e sua tripulação enfrentam os bandidos, mas o líder deles consegue fugir, levando Luffy em um barco para alto mar. Em meio à fuga, o barco é atacado por uma gigantesca criatura chamada Senhor da Costa, devorando o bandido de uma vez. Luffy cai do barco e, por ter comido uma Akuma no Mi, não pode nadar. O monstro estava prestes a devorá-lo, mas Luffy salvo por Shanks. O monstro se prepara para um novo ataque, mas algo misterioso acontece. Depois de uma simples encarada de Shanks, o monstro se detém e foge, parecendo estar com medo. Shanks pergunta se Luffy, que estava chorando, estava bem. Mas Luffy não estava preocupado consigo, e sim com Shanks. O monstro arrancaram dos braços do ruivo no ataque. Luffy se culpa, mas Shanks diz que ele não deve se preocupar, que era apenas um braço. Dias depois, Shanks se prepara para partir. Luffy diz que não está pronto para ir e se tornar um pirata, mas que um dia ele vai para o mar, ter um enorme navio, uma tripulação fiel igual a de Shanks, e que um dia iria se tornar o rei dos piratas. Shanks, percebendo a determinação de Luffy, o entrega seu chapéu, que era feito de palha, ou dizendo que era o seu bem mais valioso, e que no dia em que Luffy se tornasse um grande pirata, eles iriam se encontrar novamente, e que quando esse dia chegasse, ele devolvesse o seu chapéu pessoalmente. Essa foi apenas a primeira parte da história de Shanks. Eu estarei lançando mais vídeos sobre ele e também sobre outros personagens. Comente aí o personagem que você quer que eu narre a história nos próximos vídeos. Se você assistiu até aqui, curta, se inscreva e comente para ajudar o canal a crescer. E também veja os outros vídeos que estão aí no canal para me ajudar.